Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador que, olha só, previu a internet, as redes sociais e até essa ansiedade digital que a gente sente. Tudo isso lá nos anos 60. O nome dele? Marshall McLuhan. Sabe aquela sensação? Por que uma ligação de telefone parece que exige toda a nossa atenção, mas um podcast, por exemplo, a gente consegue ouvir de fundo fazendo outra coisa? Essa diferença, que parece boba, é na verdade a chave para a gente entender como a tecnologia nos molda. E o mais incrível é que a resposta para isso já foi dada, há mais de 50 anos, pelo próprio McLuhan. O profeta da era elétrica é um baita título, né? Mas faz sentido. O próprio McLuhan não se via como um teórico, sabe? Mas como um explorador. E o que ele fez foi nos dar um tipo de kit de ferramentas para entender por que cada nova tecnologia, seja o livro, seja a internet, não muda só o que a gente faz, mas muda no fundo quem a gente é. A ideia central de tudo que ele pensou está aqui: extensões do homem. Pensa só, é bem direto. A roda é uma extensão dos nossos pés, certo? O livro é uma extensão dos nossos olhos. E a internet, então? Uma extensão do nosso sistema nervoso. A sacada é que elas não são só ferramentas que a gente usa. Elas se tornam, literalmente, parte da gente. Ok, e essa ideia de que a tecnologia vira parte da gente nos leva direto para a frase mais famosa dele. Uma frase que, olha, todo mundo já ouviu por aí, mas que pouca gente de fato entende o que significa. Tá aí, o meio é a mensagem. Vamos deixar essa frase ecoar um pouquinho. O que será que isso quer dizer de verdade? A lógica é a seguinte: não importa muito se alguém está vendo um documentário super cabeça ou um reality show na TV. O que realmente nos transforma, o que muda a sociedade, é a tecnologia da televisão em si. Ou seja, o recipiente, a forma como a informação chega, é muito mais importante do que a informação que está dentro dele. Claro que a primeira coisa que a gente pensa é, peraí, a tecnologia é neutra. É aquela velha história, né? Uma arma não é boa nem má por si só, o que importa é quem está usando. E vamos combinar, isso parece fazer todo sentido, não parece? Pois é. Mas aí vem o McLuhan e, com uma analogia genial, ele desmonta esse argumento. Ele diz que falar que a tecnologia é neutra é a mesma coisa que dizer que o vírus da varíola é neutro. A simples existência do meio, da tecnologia, já causa um efeito na gente e na sociedade. Não tem como escapar, não importa o uso que se dê a ele. Então, para a gente conseguir diagnosticar esses efeitos, para entender melhor, o McLuhan criou um framework bem prático. Ele basicamente separou as mídias em duas categorias, as quentes e as frias. E aqui a coisa começa a ficar bem clara. Pensa assim, um meio quente, como um livro ou uma foto, é de alta definição. Ele te entrega um monte de dados, satura um dos seus sentidos e exige pouca participação da sua parte. Agora, um meio frio, como uma conversa no telefone, é de baixa definição. Ele te dá pouca informação, o que força o nosso cérebro a preencher as lacunas. É por isso que o telefone exige tanta atenção da gente. Olha esse exemplo, é perfeito. Imagina ouvir uma sinfonia prontinha, transmitida no rádio. É um produto final, acabado, de alta definição, você só senta e ouve. Essa é uma experiência quente. Agora, imagina assistir a um ensaio dessa mesma sinfonia. É um processo, está incompleto, te convida a participar, a imaginar como vai ficar no final. Essa é uma experiência fria. O McLuhan adorava umas frases de efeito, umas provocações, tipo essa aí. À primeira vista soa meio estranho, né? Mas a lógica dele é a seguinte: óculos de grau são quentes. Eles intensificam a visão, criam uma imagem super nítida. Já os óculos de sol, eles são frios. Criam um ar de mistério, uma imagem de baixa definição que nos convida a imaginar, a participar, para entender o que está por trás. Beleza, agora que a gente entendeu essa base, vamos ver qual é a consequência maior disso tudo, especialmente quando a gente fala de mídia eletrônica. Lembrando de novo, isso foi dito lá nos anos 60. E com essa frase, o McLuhan basicamente desenhou o mundo em que a gente vive hoje. Ele sacou que a velocidade da comunicação elétrica ia simplesmente acabar com as noções de tempo e espaço, transformando o planeta inteiro numa coisa só, uma aldeia global, barulhenta e interconectada. E as consequências disso? Bom, são gigantescas. A gente vive numa implosão, como ele dizia, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Não existe mais distância. A gente se envolve na vida de todo mundo o tempo todo, imediatamente. E ele previu que isso nos levaria a uma nova idade da angústia. Por quê? Por causa dessa participação constante e muitas vezes forçada na vida de todo mundo. E o que isso quer dizer na prática?
que nenhum grupo pode mais ser simplesmente ignorado ou contido. A distância, que antes servia de isolamento, não existe mais. A dor, a alegria, a luta de alguém do outro lado do mundo chega na nossa tela, na nossa vida de forma instantânea. Quer a gente goste, quer não, estamos todos no mesmo barco. Para fechar, vamos para a parte talvez mais profunda da teoria do McLuhan, a dimensão psicológica. Como a tecnologia não muda só a sociedade lá fora, mas muda a nossa consciência aqui dentro. Aqui, ele faz um jogo de palavras genial com o mito de Narciso. A sacada dele é que Narciso não se apaixonou por si mesmo. Ele se apaixonou por um reflexo que ele não reconheceu como sendo ele mesmo. E é isso que acontece com a gente. Ficamos paralisados, hipnotizados pelas nossas próprias tecnologias, que são extensões de nós, sem nem perceber o que elas estão fazendo conosco. É uma narcose, um entorpecimento. E a metáfora que ele usa é bem forte. Ele diz que nossas tecnologias são autoamputações. Pensa bem, para conseguir lidar com o estresse de estender uma parte nossa, de criar essa nova extensão, o nosso sistema nervoso central se protege, se anestesia, se entorpece. E aí, ironicamente, a gente fica cego para o efeito daquilo que a gente mesmo criou. E essa ideia de que a gente se torna parecido com aquilo que a gente cria não é nova não, é uma sabedoria antiga. O salmista já dizia isso sobre os ídolos. Quem os faz e confia neles acaba se tornando como eles, com olhos que não veem, com ouvidos que não ouvem. E é aqui que a gente entende o poder de tudo isso. O kit de ferramentas do McLuhan não é uma lição de história, gente. É uma lente. Uma lente atemporal para a gente entender qualquer tecnologia, seja do passado, do presente ou do futuro. É com essas ideias que a gente pode analisar o impacto do TikTok hoje, da inteligência artificial amanhã e do que quer que venha depois. E para a gente terminar, fica uma pergunta do próprio McLuhan que, sinceramente, é mais relevante hoje do que quando ele a fez. Se as nossas tecnologias elétricas já estenderam o nosso sistema nervoso pelo mundo todo, e se o próximo passo lógico é transferir a nossa consciência para o mundo dos computadores, o que acontece com a humanidade depois disso? Fica aí a reflexão.